Evangelho de João, capítulo 1, e Evangelho de Mateus, capítulo número 7. Então, Evangelho de João, capítulo número 1, e Evangelho de Mateus, capítulo número 7. Então diz assim o Senhor, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Jesus de Nazaré, o Senhor desta igreja, meu Senhor. Pai, chegou a hora, Senhor, de nós ministrarmos a Tua palavra, Senhor. E eu sei, Pai, conforme ela diz, Senhor, ela é viva e eficaz, Senhor. Ela é segura, Senhor. Ela demonstra a verdade, Senhor. E ela demonstra, Senhor, aquilo que está no seu coração, Senhor. Oh Deus, Deus do universo, meu Senhor. Fala conosco agora, Altíssimo Deus. Revela-te a este povo que veio te buscar, Senhor. Revela-te a Tua igreja, Senhor da glória, Pai. Que nós sejamos alcançados, edificados, curados, libertos, Senhor, por Ti, Senhor, neste momento, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, oh Senhor, toca na minha mente, Senhor, oh Deus, oh que o Teu Espírito Santo, Senhor da glória, Pai, oh Deus, faça uma obra maravilhosa neste momento nas nossas vidas, no meu coração, na minha mente, nos meus lábios, nos meus ouvidos, Senhor. Tu sabes que nós necessitamos de Ti, Senhor. Tu sabes, Senhor, que eu preciso de Ti, Senhor, neste momento, Senhor da glória, Pai. Então, Senhor, pela Tua misericórdia, na beleza da Tua santidade, meu Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, flua agora, Senhor, pelo meu corpo, Senhor, anula minha alma, Senhor, para que, Senhor da glória, o Teu Espírito Santo prevaleça neste momento, em nome de Jesus, meu Senhor. Que assim seja, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus. Irmãos, os irmãos sabem muito bem, né, que hoje é Dia dos Pais, né? E é interessante porque, né, conforme nós sabemos, né, o Dia dos Pais são todos os dias, né? Aquele que tem filho sabe das preocupações, das orações, né, que nós praticamos diariamente, pelas palavras de bênção que todo pai deve dar aos seus filhos, né? Então é uma obra que começa, né, pela vontade de Deus, quando Deus determina a vida, né? E é uma obra também, irmãos amados, que não termina, né, enquanto há vida, né? Enquanto há vida, aquilo que Deus estabeleceu como responsabilidade para um pai, ela prevalece e ela tem que ser praticada, né, enquanto nós podemos, enquanto nós temos vigor, enquanto nós temos
né, uma mente boa, enquanto nós temos vida, nós devemos o quê? Praticar aquilo que Deus deseja que nós estejamos praticando. Se nós olharmos a palavra de Deus, quando o apóstolo João, ele escreveu palavras maravilhosas no início do livro do Evangelho de João, quando ele disse, né, claramente, né, a todos os quantos receberam Jesus, né, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É uma palavra, irmãos amados, maravilhosa. O Evangelho de João é maravilhoso, né? O Evangelho de João tem palavras assim que foram reveladas através ali do apóstolo João, que nós encontramos em outros evangelhos. Tem passagens bíblicas maravilhosas que nós não encontramos em outros evangelhos. E essa passagem é uma delas, né? Que demonstra ali o poder de Deus para as vidas e a separação daqueles, né, que são filhos de Deus e daqueles que não são filhos de Deus, né? Daqueles que são filhos de Deus e daqueles que são meras criaturas, mera criação de Deus, né? E se nós olharmos para Deus, nós vamos encontrar ali o Senhor Deus sempre se colocando como um pai, né? Deus, ele sempre se colocou como um pai do seu povo, né? Como um pai que cuida dos seus filhos, né? Como um pai que tem ali, né, um amor transcendente, né, pelos seus filhos, né? Deus, originalmente, na própria criação, né, ele já se designou de tal forma, porque foi ele que criou o homem, e ele nunca se negou a praticar e exercer este papel de pai, né, para as nossas vidas. E nós devemos olhar para Deus como um pai mesmo, sabe? As pessoas às vezes têm uma imagem de Deus, né, e que muitas vezes até corresponde à verdade, mas algumas vezes as pessoas esquecem que Deus é o nosso pai. E o pai, ele tem intimidade com o filho. E o pai, ele orienta o filho. O pai, né, ele deseja coisas boas para o filho, e ele, né, faz de tudo para que o seu filho tenha um bem-estar neste mundo. Afinal, existe um amor incompreensível, existe um amor incompreensível entre o pai e um filho. É algo que só pode vir de Deus. É algo que só pode vir de Deus, né? E o nosso Deus, irmãos, e o nosso Deus como Pai, o Pai das nossas vidas, né? Como Pai, né, que nos gerou, né, pela sua vontade nós fomos gerados, como um Pai que determinou ali, né, essa herança maravilhosa para as nossas vidas, através da vinda de Jesus. Ele continua agindo assim, ainda nós como velhinhos, né? Nós velhinhos. Quando eu oro assim, quando eu oro a Deus, né? Enquanto eu não sinto a presença de Deus, é como se a minha oração fosse uma oração absurda. Enquanto eu não sinto a presença de Deus na minha oração, é como se a minha oração não estivesse acontecendo, né? E essa é uma necessidade que nós devemos ter de buscar o nosso Pai, para que nós tenhamos o nosso aconchego, para que nós tenhamos ali a orientação de um Pai que não envelhece, de um Pai, né, que tem toda a sabedoria do mundo, e de um Pai que jamais nos abandonará, ainda que, né, nós estejamos no dia derradeiro da nossa vida. Ali Ele estará conosco, cuidando, preparando o melhor para as nossas vidas, né? E Jesus, irmãos,
Jesus, na sua jornada neste mundo, ele fez questão de deixar muito claro que nós somos filhos de Deus, né? A revelação de Jesus em relação a isso, ela foi muito abrangente, irmãos, né? Ela foi muito abrangente. Se nós olharmos o Velho Testamento, né, o Antigo Testamento, nós vamos encontrar ali Deus se posicionando como Pai e falando que Ele era o nosso Pai, mas era de uma forma um pouco mais amena do que a força com que Jesus deu em relação a essa condição de Deus para as nossas vidas, né? Eu creio que, né, Jesus, quando ele veio ao mundo, ele morreu na cruz, ele veio possibilitar, sabe? Jesus veio possibilitar que Deus, né, que Deus tivesse mais liberdade para as nossas vidas por conta da aniquilação do pecado, né? Deus, né, sempre teve inúmeras barreiras para atuar junto do homem, né? Deus sempre teve inúmeras barreiras para fazer aquilo que Ele desejava para o homem, e Jesus, Ele veio e desfez todas essas barreiras, quebrou essas barreiras, possibilitou com que Deus fizesse uma obra completa, maravilhosa, grande, do jeito que Ele tinha planejado para as nossas vidas. E um grande exemplo disso é o derramar do Espírito Santo. Um grande exemplo disso é a obra que o Espírito Santo de Deus fez, né, na vida do homem a partir da vinda de Jesus, né? Sem a vinda de Jesus seria impossível. Sem a vinda de Jesus, a ação do Espírito Santo em toda a carne seria impossível. E esta é uma obra planejada por Deus, e essa é uma obra, sabe, irmãos, que somente através de Jesus foi possível, porque Deus, como Pai, Ele tinha inúmeros bloqueios para que, né, a amplitude dessa condição de Deus nas nossas vidas acontecesse, né? Acontecesse. E o Senhor Jesus, Ele foi o grande exemplo de filho, né? Jesus foi o grande exemplo de filho neste mundo, né? Quando Ele se tornou assim uma pessoa completamente obediente a Deus, independentemente da sua vontade, da sua angústia, da sua dor, Ele fez aquilo que Deus desejava. E esse é um princípio bíblico, né? A obediência é um princípio bíblico. A obediência é um princípio bíblico, né, do homem para com Deus, ou seja, dos filhos para com Deus e também dos filhos para com os pais, né? Deus sempre, né, orientou para que houvesse essa condição. Os pais, eles têm as suas responsabilidades em relação aos seus filhos, responsabilidades materiais, né? O pai, ele tem uma responsabilidade material em relação ao seu filho, mas ele tem uma responsabilidade espiritual extremamente grande, é gigante, é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos imaginar, porque a autoridade de um pai sobre o filho, ela é completamente anunciada na Bíblia, como Deus deve ter autoridade sobre as nossas vidas, né? A autoridade de um pai para abençoar, a autoridade de um pai para ensinar, a autoridade de um pai, né, para conduzir a vida de um filho. Ela não pode ser negada, e ela não pode ser, né, ali desprezada por aquele que quer estar fazendo a obra de Deus e gerar filhos abençoados, né? Gerar filhos abençoados. Se você olhar assim para um contexto espiritual que Deus disse, né, nós escrevemos inclusive a palavra pastoral dessa semana, né, falando um pouco a respeito daquilo que é a bênção de Deus sobre as gerações, né? Que Deus abençoa em até 1000 gerações aqueles que lhe são fiéis, né? E nós não citamos na palavra pastoral, mas a Bíblia diz que Deus amaldiçoa, né, até a 3ª ou 4ª geração daqueles que lhe são infiéis.
E nós, nesse contexto espiritual, devemos compreender, irmãos, que nós somos geradores de bênçãos. Os pais são geradores de bênçãos. Os pais são mentores de bênçãos. Os pais são aqueles que podem produzir, que podem produzir as bênçãos sobre os seus filhos. Os pais são aqueles que devem sim ensinar o bom caminho. A própria palavra de Deus diz que os pais deveriam inculcar nos seus filhos a palavra de Deus, ou seja, inculque, jogue na cabeça, fale, não se cale de falar daquilo que é a vontade de Deus. Deus ensinou isso. Deus ensinou isso para nós, porque Ele sabia que esse é um fundamento para que houvesse a bênção ali na vida dos filhos, e os pais não podem se perder neste caminho, achando que ele pode fazer isso mais ou menos. Não, irmãos, nada para Deus mais ou menos funciona, Deus deixou isso claro quando Ele pediu para o apóstolo João escrever a carta ali à igreja em Laodiceia, quando ele disse que ele vomitaria da sua boca aquele que fosse morno, E ele fala ainda, antes você fosse quente ou frio, Antes você fosse quente ou frio, ou seja, o meio termo não serve para nada para Deus. Pelo menos o bom termo, ele leva a bênção à salvação, e pelo menos o mau termo, ele leva a maldição e a destruição e a morte. Mas aquele que está em cima do muro, ele é covarde, ele é enganador, é aquele que tenta adaptar as coisas que são de Deus para a sua vida. Você pode perceber, aquele que fica em cima do muro em relação às coisas que são de Deus, é uma pessoa que tenta adaptar a palavra de Deus para si. Ele tenta fazer com que o evangelho, seja o evangelho de Deus, seja um evangelho próprio para si. Ele tenta fazer com que as coisas que estão descritas na Bíblia, sejam acomodadas nas suas atitudes, ou seja, ele despreza aquilo que condena as suas atitudes e ele exalta aquilo que confirma determinadas atitudes na sua vida. Esse será desprezado completamente por Deus, conforme diz a palavra do Senhor. Se nós, irmãos, olharmos o contexto espiritual que um pai deve exercer, é o mesmo contexto espiritual que Deus exerce sobre as nossas vidas, E a Bíblia ensina que o homem é o sacerdote do lar, é aquele que gera, que traz e que motiva as coisas que são de Deus para a sua casa. É natural isso, Deus chamar o homem de sacerdote do lar, ou seja, aquele que motiva as coisas que são de Deus, dentro da sua casa. E é óbvio, irmãos amados, que Deus estabeleceu o sacerdócio para que houvessem algumas responsabilidades espirituais sobre o sacerdote, começando ali com Arão, irmão de Moisés. Deus estabeleceu responsabilidades, Deus estabeleceu também rotinas, Deus estabeleceu atitudes, Deus estabeleceu posturas, Deus estabeleceu condições para que ali o sacerdote pudesse ser chamado de sacerdote. Os sacerdotes que cumpriram mal o seu papel na época anterior a Jesus, eles eram fulminados, eles eram ali completamente desarraigados ali, e às vezes Deus condenava até que as gerações futuras daqueles homens que o desprezaram ou que fizeram a obra dele usando o papel de sacerdote de forma leviana, que fossem ali terríveis as reações de Deus, e que fossem ali, sofressem as consequências das suas atitudes, às vezes nas gerações posteriores a eles. Tal é a responsabilidade espiritual que existia em um sacerdote.
E o homem, ele não pode se esquecer de tudo isso, e ele não pode deixar de cumprir tudo isso, sob pena de que o seu lar, a sua casa, os seus filhos sejam pessoas descontroladas espiritualmente, sejam pessoas que tenham um descontrole espiritual. E se a pessoa tem um descontrole espiritual, essa pessoa, ela se torna uma pessoa perdida à mercê das trevas, né? Se você olhar o noticiário que a gente observa hoje em dia, você vai, né, encontrar assim situações terríveis que estão acontecendo dentro das famílias, sabe, irmãos? Se você olha assim, às vezes eu vejo uma notícia. Eu não assisto jornal na TV assim, né, noticiário, eu não assisto, faz muitos anos que eu não assisto, né? Eu procuro ler assim, na internet, porque ali você tem, né, uma melhor condição de você conhecer a notícia, né? Mas, sabe, se você olhar no noticiário, você vai ver coisas assim que eu olho assim e falo, mas como isso é possível? Essa é uma situação completamente demoníaca, essa é uma situação completamente distorcida, essa é uma situação completamente fora dos propósitos de Deus para uma família, para um pai que pratica determinadas atitudes. Então você vê pais estuprando filhos, você vê pai, sabe, escravizando filhos, você vê pai, né, torturando filhos, você vê pai, né, praticando violência com a sua esposa, com seus próprios filhos. São coisas terríveis, irmãos. São coisas que demonstram o desajuste da sociedade, sabe? São coisas que demonstram o desprezo completo das coisas que são de Deus, e é por isso que essas coisas ruins acontecem. E é por isso que essas coisas ruins acontecem. E você não se engane, irmãos, sabe? Você não se engane, se o pai não tiver sabedoria para cuidar da sua casa, o lar é um lar destruído, né? Quantos lares de pastores estão destruídos, quantos filhos de pastores estão presos, sabe? Quantos casamentos de pastores estão destruídos, sabe? Por conta de atitudes e por conta de falta de sabedoria de agir, porque a bênção de Deus foi determinada, né, para todas as vidas, e as palavras de orientação de Deus também foram determinadas sobre todas as vidas. Então, irmãos, não adianta você olhar e achar que ser crente basta para que você tenha uma família abençoada. Não, para você ter uma família abençoada, você precisa seguir ali os parâmetros de Deus e usar os parâmetros de Deus para controlar todas as coisas na sua vida e também na vida dos seus filhos, aquele que é pai, né? Sabe, irmãos, o desajuste nos lares não é uma coisa normal. O desajuste nos lares não faz parte dos planos de Deus para a família. Então, nós devemos filtrar tudo isso e nós devemos buscar em Deus ali, sabe, a orientação necessária e agir e nos posicionar para que o lar seja um lar abençoado. Se você não se posicionar, se você não for um sacerdote do lar, se o pai não for um sacerdote do lar, né, e o sacerdote, eu sempre falo, o que faz o sacerdote no lar? Ele ensina a palavra, ele ora, ele intercede, ele corrige, ele não aceita as coisas mundanas fazendo parte da sua casa. O sacerdote, ele é o filtro, é aquele que controla, é aquele que ensina, é aquele que cobra, é aquele que ora, é aquele que busca a Deus. É aquele que busca a Deus. E quantos papéis invertidos estão acontecendo, né, irmãos? Quantas coisas erradas estão acontecendo, sabe, nos lares, nas famílias, sabe, irmãos? E às vezes eu olho e dá vontade de chorar. E dá vontade de chorar porque as pessoas não precisavam passar por nada disso, sabe, irmãos?
E olha, irmãos, não é uma situação fácil, sabe, irmãos? Se o homem que é pai não dobrar os seus joelhos perante Deus e clamar, e clamar, e clamar, e clamar, e abençoar, 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 abençoar a sua casa, sabe? O mundo, Satanás, ele quer roubar, sabe? Satanás, ele quer roubar, e eu sempre falo assim, sabe? Um grande antro satânico, né? Que é usado pelas trevas para roubar, sabe? As crianças, é a escola. A escola perverte. Se os filhos não tiverem bons fundamentos, se os filhos não tiverem ali, sabe, uma orientação clara e nítida do que é Deus e da vontade de Deus, eles serão roubados. Se o pai não interceder, se o pai não vigiar, se o pai não estiver atento, se o pai não estiver cobrando e sendo, sabe, o grande modelo do lar, sabe, o pai tem que ser o grande modelo do lar, o pai tem que ser aquele que dá o exemplo, o pai tem que ser aquele, sabe, que o filho olha e ele sabe como deve proceder, porque ele encontra no pai aquilo que ele deve ser, aquilo que ele deve ser, sabe? E existem falhas, e falhas, e falhas, e falhas, sabe? Os filhos procuram no pai, sabe, o grande exemplo, e encontram a destruição. Sabe, teve um caso aí, eu não lembro o nome dos atores que foram para Portugal, e eles têm 2 filhos negros que foram adotados, e ali uma mulher racista, né, ali falou palavras terríveis contra os filhos, e ela foi lá tirar satisfação, e cuspiu, e deu tapa na cara da mulher, sabe? E eu olho uma situação dessa, sabe, é lógico que é uma situação, sabe, que gera indignação, mas que exemplo essa mulher deu para os seus filhos. Eles vão reagir assim quando eles ouvirem uma palavra que vai contra a vontade dele? Será que eles vão reagir assim? Será que eles vão pegar aquela atitude como modelo para acharem que eles podem praticar aquilo, sabe? E podem acabar na cadeia, e podem acabar mortos, e podem acabar destruídos, sabe? Por uma situação que foi motivada pelos próprios pais, por causa, né, da falta de controle em relação à indignação de uma situação que realmente é terrível. Mas que exemplo aquilo vai gerar, né, para os seus próprios filhos? Como é que eles vão dizer para os seus próprios filhos que eles não podem fazer aquilo, reagir de forma violenta em relação a algo que eles viram, ou em relação a algo que eles estão vivendo? Sabe, é completamente distorcido, e todo mundo está ali aplaudindo, e todo mundo está ali, sabe, falando muito bem, muito bem, muito bem, e se esquecem que Jesus falou: dê a outra face. São cristãos reagindo segundo as trevas, sabe, irmãos? Sabe? E quantas situações talvez similares, né, a essa, as pessoas estejam vivendo nas suas casas e as suas reações são completamente impulsivas, danosas, destrutivas, e vão servir de exemplo para as crianças, para os jovens. Sabe, irmãos, o mundo está terrível. Se nós não vigiarmos, e nós não nos posicionarmos verdadeiramente como Deus quer,
nós vamos ser inundados pelo engodo satânico. Nós vamos ser inundados pelas situações, pelas consequências, né? Eu estava tentando achar a palavra. Pelas consequências das nossas próprias reações e atitudes, né? Que vão gerar, obviamente, consequências. As nossas atitudes geram consequências, boas ou más, né? E Deus nos ensinou a gerar consequências boas. E Deus nos ensinou a gerar, né, pessoas abençoadas. Deus nos ensinou a gerar pessoas que têm a unção do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Deus nos ensinou, né, a gerarmos pessoas que são servos de Deus. Deus nos ensinou a gerar pessoas que são tementes a Deus, que são fiéis a Deus e que vão abençoar os filhos que serão os netos, né? E que vão abençoar ali os filhos dos filhos, simplesmente por conta da obediência e pelo entendimento do papel que cada um devemos ter na nossa casa, como pais, como Deus é o nosso Pai, né? E Deus falou aqui, né? Ele falou assim, ó, Jesus falou, né? Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Você olha essa palavra assim, você fala assim, opa, maravilhosa essa palavra, né? Mas talvez as pessoas estejam se esquecendo que a gente tem que fazer para receber. Que Jesus está ensinando aqui a orar. Jesus está ensinando aqui a buscar em Deus, né? E aí as coisas ficam tudo mais fáceis, irmãos. Sabe, a palavra de Deus infalível do jeito que ela é, né? Fica tudo mais fácil. É muito fácil, sabe quando a gente faz é muito fácil. O problema é quando a gente não faz e a gente não faz e a gente quer que aconteça, sabe? Nós temos que fazer. Jesus, ele não falou, ó, Deus olhou do céu com o seu amor infinito, maravilhoso, sensacional, né? Deus olhou do céu e falou, vou fazer tudo o que eu quiser sobre a sua vida. Não. Deus é impedido de realizar tudo aquilo que Ele quer na nossa vida por nós mesmos. Nós colocamos os bloqueios para que Deus possa nos abençoar. E aí Deus olha o bloqueio, como tinha o bloqueio até a morte de Jesus. Existiu o bloqueio. O Espírito Santo de Deus não veio por causa do bloqueio. Existiu o bloqueio e o homem está colocando bloqueios para que Deus possa atuar. E Deus quer fazer, e Deus quer agir, né? E Deus quer abençoar, mas o homem está impedindo as obras de Deus porque não fazem e praticam aquilo que Deus deseja. Porque Deus sempre ensinou os caminhos. Deus sempre ensinou como proceder, como agir, para que nós pudéssemos encontrá-lo. E Jesus está falando aqui de novo. Façam para que vocês recebam. Façam para que aconteça. Façam, pratiquem, né? Para que Deus possa fazer, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa agir. Sabe, irmãos? Às vezes, e eu sou ser humano como qualquer um de vocês. O homem é preguiçoso. O homem é preguiçoso. Aquele que vive nas igrejas hoje é preguiçoso. Sabe? É preguiçoso espiritualmente, né? Se mata no seu trabalho, mas é preguiçoso espiritualmente. Sabe? Porque as preocupações desse mundo, os anseios desse mundo, anulam talvez os anseios que são de Deus. Se você olhar para a igreja cristã hoje, irmãos, você vai encontrar claramente, existe algo muito claro na igreja cristã hoje em dia, que é a falta de unção. As pessoas não têm mais unção.
não têm unção. Pessoas falam de Deus, sabe, pregam a palavra, oram, mas não tem unção. Não tem unção. Aí por que não tem unção? Por que as pessoas não têm unção? Por que as pessoas às vezes, sabe, elas têm assim uma intenção boa em relação a Deus, mas não têm unção? Porque estão buscando pouco a Deus. Porque estão buscando pouco a Deus. Porque estão passando pouco tempo na presença de Deus. Sabe? Deus, Ele passa todo o tempo conosco, mas nós passamos pouco tempo na presença dEle. Deus sempre está lá olhando. Mas o homem nem sempre está olhando para Deus. E isso gera consequências espirituais, irmãos. Sabe? Isso gera consequências espirituais. É incrível isso. É incrível isso, sabe, irmãos? Isso não... E eu não estou criticando, sabe? Eu não estou assim... É uma questão de inconformismo, sabe? E às vezes eu me conformo com o meu conformismo... Porque Jesus falou, não vos conformeis com este mundo. Então eu me conformo no meu inconformismo. Ou seja, eu posso ter esse inconformismo. Sabe? E Deus sabe, Deus é minha testemunha de quanto esforço eu pratico para ter um pouco de unção. Para ter um pouco de unção. Para orar. E Deus fazer alguma obra, para falar e as pessoas ouvirem, né? Para ser usado pelo poder do Espírito Santo. Um pouco de unção. Sendo que Deus quer dar muita unção. Né? E essa é uma situação crítica, irmãos, para as nossas vidas. Sabe? Porque o homem... Ele deveria ser cheio do Espírito Santo. Ele deveria ser cheio do Espírito Santo, porque Deus tem esse desejo espiritual para as nossas vidas. Mas o homem passa pouco tempo na presença de Deus para poder receber estas coisas todas que Deus quer. Para poder receber essas coisas que Deus quer. Hoje eu acordei 5 horas da manhã para orar. Acordei. E aí fiz um propósito assim, acho que eu vou orar até às 6 da manhã hoje. E aí comecei a orar, comecei a falar com Deus. Porque sabe, irmãos, as pessoas às vezes confundem também que a oração é uma reza. Não, é uma conversa, irmãos. Fala com Deus como se Ele estivesse na sua frente. Como se Ele fosse seu pai. Ele é um pai, né? Temos o direito e o poder de sermos filhos de Deus por conta de Jesus, porque nós cremos em Jesus. Então, é uma conversa com Deus. Para conversar. Não para falar, Deus Todo-Poderoso, Deus. Não, começa a conversar com Deus. Senhor, eu sei que Tu estás aqui. Senhor, olha esta causa. Senhor, né? Olha quanta dificuldade eu estou tendo aqui, Senhor. Olha ali, olha aqui, olha ali. Sabe? E você tem que sentir a presença do Espírito Santo. Você tem que sentir a presença do Espírito Santo. Né? E aí, irmão, sabe? E aí... quando a gente começa a praticar, a gente se acostuma. Sabe, irmãos, é interessante isso, né? Quando você começa a fazer, você se acostuma. Você se acostuma. E é muito bom. E é muito bom, porque você se acostuma e aquilo faz falta, né? Quando você se acostuma, aquilo faz falta, né? E quando faz falta, você quer fazer. E então, irmãos, é tudo aquilo que Satanás anulou, né? O homem não quer fazer. O homem não quer orar. O homem não quer passar
um longo tempo na presença de Deus, se torna maçante, ele não sabe o que falar, porque ele quer falar palavras assim que são rezas, ele quer falar palavras que são rezas, e Deus não está interessado nas rezas, Deus está interessado na conversa, né? Como Deus ia conversar com o homem todos os dias ali na época, né, do paraíso, ali no jardim do Éden. Deus ia lá conversar com o homem, né? E as pessoas às vezes elas querem rezar, né? O homem quer rezar. Então eu tenho que falar. Está falando e está pensando no feijão que tem que cozinhar. Ih, não tem feijão. Vou ter que cozinhar o feijão. E, sabe, são coisas assim que fazem com que as coisas são de Deus fiquem difíceis de acontecer. Porque o homem está fazendo tudo errado. Quando você sente necessidade de orar, irmãos, é maravilhoso. Quando você sente necessidade de acordar, no meu caso, sabe, cada um tem a forma de se achegar a Deus. Por exemplo, eu sinto necessidade de acordar de madrugada. Quando eu não acordo de madrugada para orar, parece que eu cometi um pecado gigante. Eu falei, puxa, eu não orei hoje, não busquei a Deus hoje. Sabe, se torna uma necessidade e não um fardo para o homem. E assim todas as coisas. E é assim você ler a Bíblia, né? E é assim, sabe, você adorar a Deus, palavras de adoração, mas não palavras de reza, volto a dizer, mas palavras de adoração ao Senhor. Então o homem, ele precisa o quê? Mudar a sua forma de agir em relação a Deus para que haja unção. Você precisa ter unção. Você precisa orar e Deus precisa te usar, né? Deus vai te usar porque você tem unção, porque você é íntimo com Ele, porque você, sabe, quando fala, o Espírito Santo de Deus se move através das suas palavras nas vidas, ele se move ao seu redor. O Espírito Santo de Deus se move ao seu redor quando você fala e abala as vidas, sabe? E entra nos corações, e é tudo diferente, irmãos. É tudo diferente nas nossas vidas quando existe a unção. E eu vou dizer de novo, olha para a igreja cristã, irmãos. Sabe, abre os teus olhos e vê o que está acontecendo. Abre os teus olhos, né? E veja aquilo que você vê nas pessoas que são crentes hoje em dia, sabe, sem nenhum senso de juízo, porque, sabe, se ela vai ser salva ou não, é algo entre ela e Deus, e nós não temos o mínimo entendimento em relação a isso, mas nós podemos ver, né, aquilo que Jesus falou que seriam os frutos. Jesus chamou isso de frutos. Isso nós podemos ver. Nós não somos cegos, né? E aí, irmãos, sabe, é que está o problema hoje, sabe? E eu vou dizer para os irmãos aquilo que eu sempre falo. E as pessoas estão o quê? As pessoas estão pegando como modelo esse exemplo terrível da falta de unção e acham que é suficiente, que vai de encontro àquilo que nós falamos, de nós sermos os modelos na nossa casa, de nós sermos aquelas pessoas que as pessoas imitarão e farão igual, porque é bom, porque, né, demonstra, né, como o pai tem autoridade sobre o filho, aquilo que o pai faz é bom, e nem sempre é bom, né? Então que você nesta manhã, que você abra os seus olhos espirituais, que você entenda o seu papel na sua casa,
E que você exerça esse papel. Só entender não adianta nada. Irmãos amados, Deus, você entende, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus revela, né? O Espírito Santo de Deus está falando e falando e falando. Eu ia falar que o Espírito Santo de Deus está cansado de falar, mas não cansa, né? Deus nunca cansa de falar, né? Mas nós devemos ouvir e agir. Nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e agir baseado na voz dele. Então, que você, né, faça isso. Você vai ter filhos maravilhosos, você vai ter filhos abençoados, a sua casa vai ser abençoada, sabe? Tudo ficará da forma correta. Tudo ficará da forma correta. Aí você fala assim, mas pastor, e as lutas? As lutas continuarão lá. E você vencerá as lutas. Porque as lutas das nossas vidas são colocadas para nós vencermos. É isso. Para nós vencermos. Irmãos, sabe, Deus é presente. Sabe, continue lutando. Jesus falou, peçam. Continue pedindo. Jesus falou, busquem. Continue buscando. E Jesus falou, bata. Continue batendo. Continue fazendo. O que você não pode deixar, o que você não pode é não fazer. Você tem que fazer. Faça, continue fazendo, continue fazendo. Continue fazendo. Não se canse de fazer. Porque a palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é infalível. O problema é quando nós esmorecemos na nossa força, na nossa fé, e nos deixamos sucumbir pelas situações que nos envolvem, né? Pelas situações que nos envolvem. E é interessante porque Jesus, ele falou assim, né? Qual de vocês, quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês. Jesus, ele é maravilhoso, né? Jesus acabou de dar um tapa na nossa cara aqui, falando que nós somos maus, né? Jesus fazia isso mesmo, né? Jesus, ele pegava e mandava ver na palavra de Deus, né? E falou, vocês são maus. Vocês são maus. E vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais Deus que está no céu faria por nós. Sabe, irmãos, Deus é o melhor pai que nós podemos ter. Não existe pai que se compare àquilo que Deus é para as nossas vidas. Não existe. O próprio Senhor Jesus falou aqui, né? E é tão maravilhosa a palavra de Deus. Você fica assim, Jesus falou, qual o filho que pediu pão, o pai dará uma pedra. Você imagina, irmãos, você pega essa palavra e você lança para dentro de você, você fala assim, Deus é o meu supridor. Ele vai me dar. Ele vai me dar porque Ele é o meu Pai. Ele vai me dar aquilo que eu preciso, porque Ele é meu Pai. Ele vai fazer aquilo que eu necessito, porque Ele é meu Pai. Ele vai me dar coisas boas, porque Ele é meu Pai. Você pega a palavra de Deus e você começa a compreender aquilo que Jesus falou, sabe? E você olha para Deus assim e fala, Deus, Tu és meu Pai. Né? Sabe? É impossível da nossa fé fraquejar, ou de nós esmorecermos, né, nos nossos sentimentos, nas nossas tristezas, depressões, que muitas vezes tentam inundar as nossas vidas. Sabe, é impossível nós naufragarmos nisso se nós olharmos a palavra.
A palavra de Deus, as palavras que Deus falou, as palavras que Jesus falou, é impossível nós naufragarmos nos nossos sentimentos olhando a palavra. É impossível, irmãos. Só que o homem vive naufragado nos seus sentimentos, sabe? Olha o que nós já falamos aqui hoje. Filhos de pastores presos, lares destruídos, crentes depressivos. Você vê isso abundantemente, irmãos. Infelizmente, sabe? Um sinal da degradação da espiritualidade do homem, sabe? Se nós, às vezes eu começo a pensar assim, eu já pensei assim, falei assim, se eu não tivesse Deus na minha vida, eu acho que eu seria um homem extremamente depressivo. Eu acho que eu seria um homem extremamente depressivo, por conta das lutas e das situações, da minha vida. Mas eu não consigo ter um sentimento sequer de tristeza, irmãos, que prevaleça durante muito tempo. Porque é Deus, é só Deus, é impossível para o homem. Mas Deus pode se mover dentro do homem de tal forma que dentro de si ele é completamente influenciado pelo Espírito Santo de Deus. E a gente adquire uma força que nós não temos. E as nossas reações são reações que nós nunca imaginamos que a gente conseguiria ter. Porque é tudo sobrenatural. Porque é tudo sobrenatural. Sabe? E nós devemos aprender tudo isso, irmãos, sabe? Aprender. Quando você disser assim, eu tenho fé, que você olhe para a sua vida e veja se você tem fé mesmo. Olhe as suas atitudes. Examine a sua vida. E veja se você tem fé mesmo. Como você tem agido. Como você tem agido neste mundo. Sabe? Você tem praticado tudo aquilo que é necessário para que as coisas que são de Deus aconteçam? Nós temos muitas necessidades, mas nós temos agido para que essas necessidades sejam supridas. Nós temos nos posicionado, nos corrigido. Nós temos, sabe, trabalhado para que as coisas que são de Deus aconteçam verdadeiramente nas nossas vidas e na nossa casa. Sabe, irmãos, as teorias não levam a lugar nenhum. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Olhe para a sua vida e veja se você tem fé mesmo. Pedro naufragou, no meio da sua jornada, quando Jesus andou sobre o mar e pediu para ele vir. Se és tu, Senhor, manda eu ir contigo. E Jesus só falou, vem. E ele foi e afundou na água. E Jesus só pôde dizer para ele, homem de pequena fé. Sabe? Achou que era e não era, achou que podia e não conseguia, por conta da falta de fé, estando ao lado de Deus, vivendo ao lado de Jesus. Deus está falando para você, é assim?
Então faça. Não seja como Pedro, que começou a olhar para o vento e para a impossibilidade daquela situação acontecer para o ser humano. Se Deus está falando, cumpra a vontade de Deus. Isso é demonstração de fé. Eu faço, porque Deus fala, eu faço. E aí sim, as coisas vão acontecer. Como hoje é Dia dos Pais, né? Eu penso que ser pai é um dos grandes privilégios que Deus deu ao homem. É um dos grandes privilégios que Deus deu ao homem. Sabe? Porque primeiro que nasceu da vontade de Deus, a vida. Segundo, porque nós podemos exercer a autoridade que Deus nos deu neste mundo para abençoar uma vida que Deus estabeleceu no céu. Em segundo lugar, ou em terceiro lugar, nós podemos ser imitadores de Deus, né? Podemos ser imitadores de Deus e cuidarmos, sabe, conforme Deus cuida de nós. É um grande privilégio. E o homem, irmãos, o homem deve entender isso e agir, conforme Jesus ensinou aqui, agir. Sabe, para que essa responsabilidade que Deus deu ao homem possa se materializar em forma de bênção. A responsabilidade que gera a bênção. Que você tenha isso no seu coração, sabe? Se você está sendo um pai negligente, sabe? Que você aproveite o abraço do seu filho hoje, sabe? E mude de atitude. Se você tem sido um pai que encontra falhas espirituais no seu filho, que você hoje mude a sua postura. Você hoje mude a sua postura. Aí você fala assim, mas pastor, eu estou cansado de falar. Então começa a orar. Todos os dias. Todos os dias. E todos os dias. Sabe? E você se prontifica a Deus a ser usado por Ele. E não se conforme. Não se conforme com a degradação espiritual. Não se conforme. Mas não é para você bater no filho, não é para você expulsar o filho, é para você orar e falar com mansidão, conforme Jesus ensinou, e ser o grande exemplo da sua casa. E ser o grande exemplo da sua casa. E aí o lar será abençoado. Para a glória de Deus. Para a glória do Senhor Deus. Pode fazer. Que você vai ver o resultado. Para a glória do Deus vivo. Vamos orar, né, irmãos? Vamos buscar ao Senhor agora. É momento de, sabe, nós nos posicionarmos mais uma vez. Peça unção para Deus hoje. Peça o poder de Deus hoje sobre a sua vida. Não se conforme com a estagnação espiritual. Ah, pastor, eu estou inconformado. Mas está inconformado? Então haja em relação ao seu conformismo. Já falei isso hoje, trocentas mil vezes aqui. Haja em relação ao seu conformismo. Ah, pastor, eu estou inconformado. Pô, mas o que você está fazendo? Para que essa situação
não seja uma verdade na sua vida também, sabe, irmãos? E você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Eu vou interceder por você agora, sabe? Eu vou orar por você agora. E que Deus derrame um bálsamo, óleo, poder, unção sobre a sua vida hoje, para que você seja uma pessoa tremendamente cheia do Espírito Santo. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, Deus que fala e revela o profundo, Senhor. Deus, Senhor, que transforma as vidas. Labassubiamba, labachuricamba, labalabacheias. Deus, Pai, que enche os corações do homem, Senhor. Deus que enche, Senhor, o coração do homem, Senhor, com teu óleo precioso, com teu Espírito Santo, Senhor. Chegou a hora, aiassuriaia, serebicandalaia, serebiclaias. Oh Deus, chegou a hora, Altíssimo Deus, do teu poder se manifestar, Senhor da glória, do teu poder se manifestar sobre estas vidas aqui, Senhor. Chegou a hora da tua unção ser derramada, Senhor. Chegou a hora do teu poder ser derramado sobre estas vidas que aqui estão, meu Senhor. Tu és Deus firme e forte, Senhor. Tu és o Deus da verdade, o Deus verdadeiro, Senhor. Tu és aquele que proclama, Senhor, poder sobre as nações, Senhor. E eu te peço, Senhor, que o teu poder agora envolva este povo, Senhor da glória, Pai. Pai, a grande obra, Senhor da glória, Pai, para o homem, Senhor, é o teu Espírito Santo em nós, Senhor. Então se move em cada vida que aqui está, Senhor. Fala alto a estes corações, Senhor. Edifica estas vidas, Senhor. Edifica mais uma vez estas vidas, Senhor. Mostra a tua verdade, Senhor. Motiva, Senhor, estas pessoas, Senhor, que me ouvem agora, Senhor. Oh Deus, a te buscarem. Motiva, Senhor da glória, estas pessoas a baterem, Senhor, a porta, Senhor. Motiva, Senhor da glória, estas pessoas a pedirem a ti, Senhor. Oh Deus dos exércitos, Senhor, Altíssimo Rei, Pai, para a glória do teu santo nome, Senhor, somente para a tua glória, Senhor, enche este lugar agora, Senhor, com o teu poder. Bane, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, a ilusão do coração, Senhor, a mente perturbada, Senhor. Bane, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Tu és Deus, Senhor, para vir e renovar as forças, o entendimento, Senhor. Tu és Deus para vir, Senhor, para abalar as estruturas, Senhor, de toda a glória destas vidas, Senhor. E que toda obra satânica, que toda obra que Satanás tem, Senhor, de toda a glória colocado sobre estas vidas, e cai agora por terra, Senhor. Assim como Jesus, Senhor, derrubou as barreiras, Senhor. Derrubou as barreiras, Senhor, da glória, para que nós pudéssemos, Senhor, ser edificados na plenitude do teu desejo, Senhor. Eu te peço, derruba as barreiras agora, para que este povo te enxergue do outro lado, Senhor. Para que o teu povo, Senhor, de toda a terra seja tomado por ti durante a sua busca. Para que o teu povo seja tomado por ti durante as tuas orações, Senhor. Para que o teu povo seja tomado pelo teu Espírito Santo, Senhor, para ter revelações espirituais durante as tuas orações, meu Senhor. Pai, toma a mente, toma o coração, Senhor. Toma, Senhor, da glória, Pai. Para que essas vidas sejam edificadas, curadas por ti, meu Senhor. Pai, de que vale o homem, Senhor, ganhar o mundo inteiro, Senhor, e perder a sua alma, Senhor? De que vale, Senhor da glória, o homem de forma louca e insana, Senhor, buscar as coisas deste mundo e esquecer, Senhor, as tuas coisas, Senhor da glória? De que vale tudo isso, Senhor? A criação maravilhosa que tu fizeste, Senhor, se dobra, Senhor, perante este mundo. Senhor da glória, muda essa história, Senhor. Muda esta história, Senhor.
Muda essa história, Senhor. Tu podes fazer, Senhor, esta mudança, Senhor. Muda esta história, Senhor. Muda, Senhor. Que o teu povo dobre os seus joelhos perante ti, Senhor. Perante as tuas coisas, Senhor. Muda esta história, Senhor, de toda a glória, Pai. Senhor, quebra, Senhor, esta sentença, Senhor, estabelecida pelas trevas, Senhor. Que o homem pare com as tuas atitudes loucas, Senhor. Que o homem pare, Senhor, de toda a glória, de negligenciar a ti, Senhor. Que o homem, Senhor, olhe para ti hoje, Senhor, e viva a grandeza do seu Espírito, para que na inspiração do teu Espírito Santo sejam grandes pais neste mundo, Senhor. Homens usados por ti, Senhor, para abençoar gerações e gerações e gerações, Senhor. Faz esta obra nas vidas que me ouvem, Senhor. Abre os ouvidos, abre os olhos, Senhor, deste povo, Senhor, para que todo joelho se dobre perante ti, Senhor, todos os dias, mas todos os dias, Senhor, para te buscar, para te adorar e para te amar, Senhor. Em nome de Jesus eu abençoo estas vidas, Senhor. Eu abençoo estas vidas com o poder que está em ti, Senhor. Eu abençoo estas vidas, Senhor, da glória, Pai, na unção do teu Espírito Santo. Que o teu óleo seja derramado sobre estas cabeças agora, Senhor. Óleo que vem do céu, Senhor. Nós precisamos deste óleo, Senhor. Nós precisamos deste óleo, Senhor. Nós precisamos deste óleo, Senhor. Então manda óleo do céu, Senhor. Derrama óleo, Senhor. As cabeças que aqui estão, Senhor Deus Todo-Poderoso, que simplesmente nós precisamos disso, meu Senhor. Glorifica o teu nome, Altíssimo Deus, no dia de hoje, nestas vidas, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor.